Deus tem uma palavra para você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem uma palavra para você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem uma palavra de consolo para o seu coração. Nós estamos vivendo, irmãos, dias muito difíceis, de todas as formas, de todas as maneiras. Tenho certeza que todos nós, quando olhamos ao nosso redor, nos deparamos com situações desafiadoras, e isso, cada dia, machucando o coração e a mente, vai tornando a nossa alma fragilizada. E eu vejo isso nas conversas que tenho, eu vejo isso no semblante das pessoas. Eu vejo as pessoas cansadas, e o cansaço ele não é só físico, o cansaço ele é emocional, o cansaço ele é espiritual. E a palavra dessa noite, foi assim que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, a palavra dessa noite é um antídoto para o cansaço. E enquanto você estiver ouvindo essa palavra, vai parecer estranho eu dizer que a palavra dessa noite é um antídoto, mas eu posso te garantir que a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa noite para nós refletirmos é um antídoto para esse cansaço que todos nós estamos vivendo na alma, na mente, sabe? Às vezes a gente está vivendo na mente um tormento de pensamentos intrusivos, pensamentos que nós não conseguimos ter controle, e isso é reflexo desse mundo que nós estamos vivendo, tá? Onde há uma agenda de um massacre. Eu digo assim, que há uma agenda de um massacre, de pensamentos que são colocados em enxurrada, como se quisesse de fato nos vencer pelo cansaço. Não sei se você está tendo esse tipo de percepção, mas é essa percepção que Deus tem trazido ao meu coração, tá? É através das notícias, é através de tudo aquilo que vai nos envolvendo, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, e nós precisamos preservar a nossa alma. Como é que a gente faz isso? Através desse antídoto. E o apóstolo Paulo, na carta que nós vamos ler, ele estava com um desejo profundo de estar com esses irmãos, nessa igreja onde ele escreveu 2 cartas, e ele estava tão desejoso em estar com aqueles irmãos e não conseguiu estar. Inclusive ele mesmo diz em outra carta que foi o diabo que o impediu de ir lá visitar esses irmãos, e os irmãos estavam vivendo assim um bombardeio espiritual, trazendo cansaço na alma. Então ele escreve essa carta trazendo esse antídoto. E no último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, aos irmãos da igreja de Tessalônica, inclusive nas 2 cartas ele fala, tentando trazer consolo para aqueles irmãos sobre a volta do Senhor, sobre a vinda de Jesus, dizendo para eles: olha, eu sei que vocês estão cansados, mas eu quero deixar vocês tranquilos que já já o Senhor volta. E isso trouxe refrigério à alma daquele povo que estava de fato cansado, na mente, na alma e no espírito. Então abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e eu quero falar, irmãos, sobre a necessidade que nós temos para vencer o cansaço, para vencer a fadiga, a necessidade que temos de ser agradecidos. Ser agradecido é um antídoto para vencermos esse mundo violento, de tantas notícias, de um massacre que o nosso inimigo ele vem trazendo sobre as pessoas de todas as formas. Só há uma forma de vencer tudo isso, é exercitando a gratidão. Por isso que a mensagem de hoje tem esse título: agradecidos. O apóstolo Paulo traz essa instrução. É como se ele dissesse: quer vencer esse mundo que tenta te oprimir, que tenta comprimir a tua alma, exercite a gratidão. Isso já está provado cientificamente, tá? Que pessoas que exercitam a gratidão conseguem viver melhor, conseguem sair dessa bolha, porque a ideia é essa, tá? A ideia é colocar você, me colocar dentro de uma bolha, sufocando a gente de notícias ruins, trazendo a gente para esse lugar de reclamação. E já está comprovado cientificamente que pessoas que exercitam a gratidão saem dessa bolha e vivem melhor. É sobre isso que eu quero falar.
Tá? Eu não quero, a minha palavra é uma palavra espiritual, mas é maravilhoso quando a gente vê isso acontecendo, né, na nossa vida cotidiana. E a ciência já prova que pessoas gratas, pessoas agradecidas, vivem uma vida melhor. Então vamos lá, o apóstolo Paulo traz essa instrução em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 15. É curioso porque o capítulo 5, Paulo ele traz várias instruções, Ele fala sobre a gente não apagar o Espírito Santo, ele fala sobre a gente ser agradecido, ele fala sobre a gente ser generoso. Então ele está terminando as suas orientações para essa igreja e ele traz muitas instruções. E aí no versículo 15 ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Então ele já começa dando uma dica, né? Ele já começa dizendo que se você entrar nessa onda do mundo, das pessoas comuns, de devolver o mal com o mal, isso já vai te trazer algum nível de prejuízo na alma, nos pensamentos. Então ele diz, olha, tenham cuidado. Ele está falando sobre um exercício. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e sejam agradecidos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Em outra versão diz, sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele está dizendo, sabe qual é a vontade de Deus para vocês? A vontade de Deus para vocês é que vocês precisam ser agradecidos, ser gratos. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que a forma da gente não se amoldar ao padrão do mundo é exatamente a gente renovar a mente. Ele diz que existe um padrão no mundo. E quando eu iniciei a minha mensagem, né, falei que a mensagem dessa noite é um antídoto para você sair dessa bolha. Porque entenda, irmãos, eu falava sobre isso há alguns dias. Você liga a televisão e você já é envolvido no padrão do mundo. Você já viu como é o padrão do mundo, tá? Eu falei sobre isso aqui em alguns cultos. Eu fiz um teste de 3 dias. Normalmente quando eu acordo, eu faço meu devocional, faço meu momento de gratidão, oro, falo com o Espírito Santo, leio ali alguma palavra e é assim que eu começo o meu dia. Mas durante 3 dias eu fiz um teste, eu acordei e liguei a TV. Só que eu queria colocar no YouTube, colocar uma música ali, né? Uma música suave para começar o meu dia. Só que quando você liga a TV já vai para algum canal que está ali. E o canal que estava era um canal de notícias. 3 dias seguidos, quando eu liguei, gente, é um massacre. É um massacre. É algo assim que, se você não tiver o cuidado, você é envolvido naquilo. Os 3 dias, as notícias eram ou sobre violência contra a mulher, ou sobre violência contra a criança. Nos minutos que eu tinha já para colocar no YouTube, você fica ali, ó, hipnotizado. E tem gente que começa assim o dia e vai se alimentando daquilo. Gente, como é que alguém vai ter uma alma sarada? Vai ter uma alma curada se o seu primeiro alimento da manhã é aquilo? E perceba, esse é o padrão do mundo. O apóstolo Paulo diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na carta aos Tessalonicenses, ele está dizendo que a vontade de Deus, que a gente pode dizer que é boa, perfeita e agradável, é que a gente seja agradecido. Agradecido, ele diz que não é pelas coisas favoráveis. Você percebeu isso? Ele não diz, olha, sejam agradecidos quando as coisas estiverem favoráveis, quando as coisas estiverem boas, quando as coisas estiverem ao seu favor. Não, ele diz, sejam agradecidos
por tudo. Por tudo. E alguém deve estar pensando aí, pastor, como é que eu vou ser agradecido por tudo? Inclusive com as coisas ruins, você já percebeu que foi o momento que você mais cresceu? Foi quando você enfrentou os ventos mais contrários à sua vida. Eu analiso isso na minha vida. Eu só cresci quando o vento era desfavorável. O momento que eu mais cresci, por exemplo, foi os 3 meses que eu passei no hospital. Inclusive 1 mês na UTI. Aquele foi o meu maior tempo de crescimento. Eu nunca cresci, gente, quando o vento era favorável. Eu sempre cresci quando eu estava enfrentando o vento contrário. Por isso que ele diz, sejam agradecidos por tudo. Nos momentos bons e nos momentos ruins. A gratidão, ela traz um benefício para a alma e para o coração, como eu disse, que a ciência ela já comprova. Estudos indicam que pessoas gratas sofrem menos com ansiedade, insônia e depressão. Pessoas gratas sofrem menos com insônia, ansiedade e depressão, além de ter mais equilíbrio emocional. Olhe para uma pessoa que começa o dia reclamando e termina o dia reclamando e veja como é a saúde mental dessa pessoa. Agora olhe para uma pessoa que resolveu, porque entenda, tá? A gratidão não é algo que flui, a gratidão é uma decisão. Não é algo que a gente diz assim, não, eu vou ser uma pessoa grata e a vida vai me fazer grato, vai me fazer grata. Não, gratidão é um exercício. E é por isso que nessa noite eu quero falar sobre o que é o padrão da gratidão, irmãos. Porque entenda, a gente só tem saúde se a gente toma um remédio. Essa semana aí que passou, todos nós estamos lutando aí de alguma forma contra esse surto de virose aí. Lá em casa é assim, é um lutando, vai um levantando, o outro caindo e a gente está assim. E é impressionante como você tem que exercitar, né? Se alimentando melhor, se hidratando, tomando a medicação certa e mesmo fazendo esse exercício, você ainda de vez em quando é derrubado. Isso aconteceu comigo esses dias. Por quê? Porque saúde não é algo que vem assim de forma plena sem que você não se esforce. A mesma coisa acontece com a gratidão. Então a ciência já prova que pessoas gratas que exercitam a gratidão são pessoas que são mais saudáveis na mente, na alma, no coração e no espírito. São pessoas que têm menos propensão à ansiedade e à depressão. Como isso pode, pastor? Quando eu exercito a gratidão. Por exemplo, eu lembro quando eu estava no hospital e tudo era desfavorável. Inclusive a minha chance de continuar vivo, eu não sabia, a minha família sabia. Eu fui saber depois das notícias. Mas eu decidi, logo que eu entrei no hospital, eu ia agradecer sobre qualquer sinal de melhora. E isso me ajudou demais. E isso me favoreceu demais. Por exemplo, eu agradecia quando eu ia fazer curativo e eu tinha dificuldade de pulsionar a veia. Quando conseguia pulsionar a minha veia, meu Deus, como eu agradecia. Porque aquilo para mim era uma grande vitória. Eu saí do hospital, por exemplo, sem nenhum movimento nas minhas mãos. Eu não conseguia pentear o cabelo, eu não conseguia escovar meus dentes. Primeiro dia que eu consegui pentear o meu cabelo, meu Deus, como eu agradeci. Porque eu tinha decidido isso no meu coração. Eu poderia também ter decidido em reclamar. Como pessoas que eu convivi no hospital, que infelizmente não saíram de lá. Ao invés de escolher agradecer, escolheram e nessa, porque entendam, tá, irmãos, a onda, a enxurrada da ingratidão e da reclamação é algo que nos pega sem a gente perceber. Perceba como é o dia quando você decide, de forma ativa, no seu coração, você decide agradecer. E perceba quando você é levado por essa enxurrada do noticiário, perceba como é. Gratidão é uma decisão. E nós vamos ver isso na palavra de Deus.
Entenda que gratidão não é um sentimento, é uma decisão, é um exercício. Quando eu estava meditando na palavra, preparando essa mensagem, o Senhor levou a minha mente para uma história, que eu vejo essa história como uma história que a gente vai abrindo portas através da gratidão, e essas portas elas vão abrindo milagres na vida dessa família. Eu vou tentar ser bem rápido para você entender como é que funciona a gratidão e como é que a gratidão vai abrindo portas de milagres. Não vou ler, vou trazer a referência, mas tentarei ser bem rápido para você entender essa história. A palavra diz que o profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias, ele andava de cidade em cidade. E um dia ele chega numa cidade chamada Sunem. Uma mulher observa que ele é um homem de Deus e comenta isso com o marido. Porque quando você tem a unção de Deus, quando você tem a presença do Espírito Santo, você chega no lugar e o lugar já muda. Você já muda o ambiente. Entenda, tá? Pessoas reclamonas também. Pessoas que têm o Espírito de Deus e o Espírito de gratidão, chegam no ambiente e o ambiente já muda. Você já vê o ambiente ficar leve, você já vê a presença de Deus no ambiente. É ou não é assim, gente? Agora, chegue perto de alguém que ao invés de agradecer só vive reclamando. Você sente a densidade no ambiente. É ou não é assim? É assim. Eliseu chegou na cidade, todo mundo sentia que, como a gente agora tem muitos usando esse termo, né, principalmente os adolescentes, a aura mudou. Então a aura mudou. A mulher olhou e disse assim, aquele ali é um santo homem de Deus, e comenta com o marido. Olha, estou percebendo que esse aí é um santo homem de Deus. Vamos chamar ele para vir aqui em casa, tomar uma refeição? A gente percebe que ele chega muito cansado. Chamaram o profeta Eliseu. Ele foi na casa daquela mulher, e a palavra diz que sempre que ele passava ali, ela e o marido chamavam o profeta e ele tomava uma refeição ali. A mulher deve ter percebido que o ambiente da sua casa também ficou melhor. Ela então cochicha para o marido e diz, vamos fazer o seguinte, já que a presença desse homem aqui está fazendo tão bem, vamos construir um quartinho para ele, quando ele tiver de passagem, ao invés dele passar, e às vezes é de noite, ele dorme aqui em casa, no outro dia ele segue viagem. O marido gostou da ideia, porque está perto de gente agradecida, e está perto de gente cheio da unção de Deus, melhora a nossa casa, melhora o nosso ambiente, melhora a repartição pública. Saia de perto de gente que reclama, esteja perto de gente que agradece. É uma dica, tá? A palavra diz que aproveitaram lá o sobradinho da casa, fizeram um quarto para o profeta, depois do quarto pronto colocaram uma cama, colocaram uma mesinha, colocaram água, e a palavra diz que sempre que o homem de Deus passava, ao invés de só tomar uma refeição, pernoitava ali. Perceba, gente, a mulher percebeu que estar perto do homem de Deus era bom para ela, para a sua família. Ela estava tão agradecida por isso, que fez o quê? Agradeceu a ele, servindo refeição e dando para ele um lugar para dormir. Gratidão, né? A palavra diz que o homem de Deus ficou tão grato também, porque ela e o marido fizeram aquilo com ele, que chega para o auxiliar dele, o discípulo do profeta, e diz assim, essa mulher tem sido muito boa com a gente, o marido dela. Pergunte para ela se ela quer que eu faça uma intermediação deles com o rei, porque o profeta tinha acesso direto ao rei. Eu preciso favorecer ela de algum jeito. Guarda essa palavra, tá? Gratidão é favorecimento. Olha que curioso. A palavra que Paulo usa aqui, quando ele diz que a gente precisa ser agradecido, é a palavra eucaristos. A palavra que os católicos conhecem para eucaristia. O que é eucaristia, gente? Nada mais que um momento de gratidão. Só que é curioso porque a palavra eucaristos sempre está no momento de ação. Então o que é eucaristo? É ser agradável, é beneficiar alguém, é ser generoso, é agir com bondade, percebe? Sempre ação. Por isso que eu comecei a minha palavra dizendo que gratidão não é um sentimento. Gratidão é uma ação. Nessa história que eu estou contando, presta atenção, a gente não vê gratidão apenas no coração. A mulher viu que o clima melhorava quando o profeta estava perto, e ela quis o quê? Ser generosa. Ela então, alimento, um quarto para ele dormir. O profeta também ficou tão grato, que chama o seu auxiliar e diz assim, a gente tem que beneficiar essa mulher, a família dela de algum jeito.
Aí o auxiliar do profeta chega para ela e diz: olha, o homem de Deus quer abençoar vocês, quer abençoar a família de vocês. Ele tem acesso ao rei, se vocês quiserem, ele pede para o rei: vocês estão precisando de algum favor? A mulher já estava tão feliz só com a presença daquele homem que tinha mudado o clima da sua casa, a atmosfera do seu ambiente, que responde assim para o auxiliar do profeta Eliseu: olha, diga ao profeta que eu estou muito bem no meio do meu povo. Quando você é grato, você não fica satisfeito, porque o que é Eucaristos é você beneficiar alguém. O profeta então diz assim: não, ela tem que precisar de alguma coisa. Ela tem que precisar de alguma coisa. Eu preciso beneficiá-la de algum jeito. Eu estou muito grato. Agora a gente tem um lugar para dormir. O discípulo do profeta diz assim para ele: olha, eles não têm filhos. O marido dela já é um homem idoso e eles nunca tiveram filhos. O profeta diz para o auxiliar: chame ela aqui. Ela entra no quarto dele e ele diz para ela: assim diz o Senhor, daqui a 1 ano você vai estar segurando o seu filho. A mulher diz para ele: não me dê falsas esperanças. O que nos leva a entender que aquela mulher tinha esse desejo, e Deus revelou isso, o desejo do coração dela, no coração do profeta. Ele diz: olha, o Senhor diz que daqui a 1 ano você segurará um filho, o seu filho. 1 ano depois, aquela mulher estava com um filho nos braços. Eu não sei se você percebeu, mas uma porta sendo aberta para um milagre a partir do que, gente? Da gratidão. Todas as vezes que alguém exercitava a gratidão, o milagre aparecia na porta. Percebe isso? Esse é o ciclo, tá? O ciclo da gratidão, irmãos, é abrir portas para um milagre. O ciclo da ingratidão e da reclamação é abrir portas para o problema. Guarde isso, tá? O ciclo da gratidão é abrir portas para o milagre. O ciclo da ingratidão e da reclamação é abrir portas para o problema. Olhe para a vida de alguém que só reclama. Se essa pessoa vive problemas sequenciais ou milagres sequenciais. É uma noite de reflexão. 1 ano depois, a mulher está com o filho nos braços, está muito feliz, está satisfeita. Ela abriu portas através da gratidão, o profeta Eliseu abriu portas também através da gratidão. O menino cresce. E a palavra diz que um dia ele está no campo trabalhando com o pai, tem uma dor na cabeça e grita: ai, minha cabeça. O pai fica preocupado, manda o servo levar o menino para casa. O menino vai em agonia e a palavra diz que chega em casa, o menino vai piorando, a mãe segura o menino nos braços e até o meio-dia a criança morre. E alguém pode estar pensando: pastor, você disse que a gratidão abre portas, né? E agora? Lembra qual foi a palavra central que a gente leu? Dê graça por tudo. A palavra diz que a mulher pega a criança morta, vai lá no quarto do profeta, coloca a criança em cima da cama do profeta, fecha a porta, prepara o animal e manda um recado para o marido. E diz para ele: olha, eu estou indo encontrar o profeta Eliseu. E ele diz: ah, mas não é lua nova, não é festa, o que é que você está indo fazer lá? E a palavra diz que ela só responde assim para o marido: está tudo bem. Estava tudo bem, gente? Não estava tudo bem. Mas já tinha um tempo que na vida daquela mulher ela tinha acionado a chave do quê? Sejam agradecidos. E essa foi a resposta. Você sabia que tem gente que piora problemas na sua vida porque ao invés de acionar a chave da gratidão, acionou a chave da reclamação? E gente que aciona a chave da reclamação, irmãos, eu sei porque eu conheço muitas pessoas assim. Aciona a chave do problema. Aciona a chave da angústia. Entenda, a mulher já estava com um problemão que era o filho morto, ela não precisava piorar. Ela não precisava piorar. Então ela responde para o marido: tá tudo bem. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo uma intensidade tão grande de luta que não adianta a gente falar para quem não vai resolver o problema que a gente está enfrentando. E tem gente que está perdendo muito tempo contando detalhes da sua vida para gente que não vai resolver. Aliás,
Tem gente que você está contando detalhes da sua vida que só vai piorar. Então ela disse para o marido, olha, ele não vai resolver. Quem vai resolver é quem inventou essa história. Eu tinha dito para o profeta, para ele não me dar falsas esperanças. Então ela pega a criança, coloca na cama do profeta e vai atrás dele. A palavra diz que o profeta estava no Monte Carmelo. Então ela está vindo, o profeta lá de cima vê ela chegando, manda o seu auxiliar, diz assim, olha, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Porque eu estou percebendo que não está tudo bem, mas Deus não me disse nada. E olha, gente, que a conexão, o Wi-Fi do profeta Eliseu com Deus assim era aberto, tá? Tudo ele sabia. A palavra diz que os planos do rei da Síria, Eliseu ficava sabendo lá na casa dele. Isso causou até um problemão para ele. Vocês conhecem a história. Se não conhece, depois lê o capítulo 5, tá? Aí a palavra diz que o auxiliar desce o monte, chega lá para a mulher e pergunta para ela, está tudo bem? O profeta está perguntando se está tudo bem. Sabe o que ela responde para o auxiliar do profeta? Está tudo bem. Ou seja, não entra nessa história aí não, você não vai conseguir resolver o problema. Quem vai conseguir resolver o problema é ele, o homem de Deus. A palavra diz que ela sobe o monte, quando chega diante do profeta, ela se ajoelha e diz assim para ele, eu não disse para o Senhor não me dar falsas esperanças? O profeta chega para o seu auxiliar e diz assim, olha, pega aqui meu bordão. O bordão era o cajado que ele usava, né? Leve, quando você chegar lá na casa dela, você vai colocar sobre o menino. Ele tinha ouvido a história do mestre dele, do professor dele, o profeta Elias, né? Que também tinha ressuscitado uma criança. E a mulher diz assim para ele, olha, assim vive o Senhor como vive a minha alma. Eu não vou voltar para casa se o Senhor não for para lá. O Senhor começou essa história, agora o Senhor tem que ir lá resolver. O auxiliar do profeta sai correndo na frente, levando o bordão do profeta para ver se resolvia o problema. Não conseguiu resolver, tá? Não conseguiu resolver. E a palavra diz que então o profeta vai com a mulher. Entra na casa, sobe lá no seu quarto, a criança está morta. E ele então ora ao Senhor. E é interessante, se você ler a história, como foi que o profeta Elias ressuscitou a criança, Eliseu fez do mesmo jeito. Porque ele tinha ouvido a história do seu professor, né? E a palavra diz que depois de orar, o menino volta à vida. Ele pega a criança, a palavra diz que ele desce, tomando a criança pela mão, entrega a sua mãe. Eu acho muito linda essa parte, porque a palavra diz, tudo isso que eu estou citando para você, tá, gente, está escrito no capítulo 4 de 2 Reis, segundo livro dos Reis. Depois você lê o capítulo todo. A palavra diz que quando ele entrega o menino vivo, devolvendo a criança viva à sua mãe, a palavra diz que ela se prostra diante dele algumas vezes em gratidão, porque gratidão não é sentimento, tá? Gratidão é ação, é algo que eu favoreço alguém. A palavra diz que ela se curva diante do profeta, pega a criança e vai embora, tipo dizendo assim, eu abri uma porta para você, agora você está abrindo uma porta para mim. Por quê? Porque a gratidão abre a porta do milagre. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, a gratidão abre a porta do milagre. Se você começou o seu dia hoje reclamando, você sabe que porta você está abrindo, né? Só que essa história não termina aqui, sabia? Vocês percebem que foi uma sequência de portas sendo abertas, né? Eu enxergo isso assim. Gratidão abriu a porta de um milagre. Gratidão abriu a porta de outro milagre. Essa mulher, quando ela se curva diante do homem de Deus em honra e referência, agradecendo a ele, ela abriu uma outra porta. Aí a gente sai do capítulo 4 e a gente vai para o capítulo 8. A palavra diz que Deus revela ao profeta Eliseu que uma grande fome chegaria na terra. Como ele já tinha criado um vínculo com a família daquele homem, daquela mulher, ele tinha recebido a notícia antecipadamente, né? Então ele manda um recado para ela dizendo, olha, você e seu marido precisam sair de Israel, porque está vindo uma grande escassez, vocês vão passar por um momento de estiagem, uma fome muito grande. E a palavra diz que aquela mulher que tinha uma notícia, né, favorável, né, antecipada, ela junta as coisas com o marido e vai embora. Quando ela vai embora, a estiagem passa, volta a chover. Quando ela volta para Israel, aí o MST tinha invadido lá. Até naquela época tinha MST, né, gente? Misericórdia. A palavra diz que invadiram a casa dela, a fazenda dela.
e não queriam sair. Não queria sair. E aquela mulher não tinha artifício jurídico para reaver sua propriedade. Só que a gratidão dela abrira uma porta antecipadamente. Só quem podia resolver essa questão, gente, era o rei. Só o rei. Naquela época, vocês sabem, era tudo muito concentrado na monarquia. Vocês lembram que quando o profeta antecipadamente falou sobre ter acesso ao rei, ela disse, olha, não preciso, então aquele favor já tinha passado, né? Mas como uma gratidão abre a porta do milagre, a palavra diz no capítulo 8, que o rei estava sentado lá no seu trono, e lá conversando, resolvendo as coisas, de repente, aparece diante do rei o auxiliar do profeta. O rei diz assim, quem foi que passou aí? Ah, o auxiliar, vem cá, Geazi. Me conta aí quais foram as últimas notícias de milagres do profeta Eliseu. Deixa eu te dizer uma coisa. Você começou a exercitar na sua vida a gratidão, nada vai acontecer na sua vida por acaso. Irmãos, não tem porta que Deus abra por sorte, por obra do acaso. A mulher estava com uma questão. Precisava de uma audiência com o rei. Gente, imagina hoje para a gente resolver uma situação na prefeitura. Você precisa ter relacionamento. Você sabe como é, né? Você entra ali o protocolo. Esse dia eu estava vivendo isso. Olha, você está com o protocolo aqui, aquela fila, aquela demora. É ou não é assim, gente? Já tem um tempo, por exemplo, que a gente quer colocar uma faixa de pedestre aqui na frente. Já tentamos de tudo para facilitar a vida dos irmãos que estacionam do outro lado. E vai nessa cemitério, não, porque já tem uma faixa lá e tal. Agora imagina você ter acesso ao rei, né? O rei então pergunta para o auxiliar do profeta, e aí, quais foram as últimas de Eliseu? Ele disse, rapaz, deixa eu contar. Ele ressuscitou o filho de uma mulher. Aí começou a contar, foi assim, ela fez um quarto para ele, e então ele foi lá e disse que ela teria um filho, o menino morreu, e está contando para o rei, tá, gente? Está contando a história para o rei. Quando ele termina de contar a história, a mulher está chegando lá. Ele diz para o rei, inclusive, rei, a história que eu estou contando é a história dessa mulher aqui, ó. Aí o rei chama a mulher para... Diz assim, é mesmo essa história? Ela disse, é isso mesmo, foi meu filho. Inclusive, aproveitando que eu estou aqui diante do Senhor, deixa eu pedir um favor para o Senhor. Eu passei um tempo fora do país, invadiram minha fazenda. E a fazenda é minha, está aqui a escritura. Eu preciso que me seja reposta a minha posse, né? Ele está aí. Devolve a terra para a mulher. A gratidão abre a porta para o milagre. Eu quero encerrar essa minha palavra trazendo rapidamente uma história que todos nós conhecemos. Lembra aquela história dos 10 leprosos? Eu quero unir essas duas histórias. Jesus está passando um povoado. A palavra diz que sai ao encontro dele 10 leprosos. Lembra dessa história? Eles não podiam chegar perto de Jesus. De longe eles gritam, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus não podia chegar perto deles, porque a lei dizia que ninguém podia se aproximar de um leproso, que podia ser apedrejado. Então Jesus de longe disse para eles, vão e se mostrem aos sacerdotes. A palavra diz que eles foram, e enquanto estavam indo, entenda, Jesus não disse para eles, vocês estão curados. Jesus disse para eles, vão e se mostrem ao sacerdote. Por quê, gente? Porque naquela época, só conseguia dizer que alguém estava curado de lepra, não era o médico apenas. O médico ele podia examinar, mas quem tinha a palavra final era o sacerdote. Por quê? Porque os judeus acreditavam que a lepra, a doença da lepra, era associada a uma maldição espiritual. Então mesmo que o médico examinasse alguém e dissesse assim, olha, está curado, o sacerdote tinha que dar a última palavra. Então quando Jesus diz, vão e se mostrem ao sacerdote, Jesus estava dizendo, podem ir, já está declarada a cura, já está decretado o milagre. E enquanto eles estavam indo, a palavra diz que eles foram curados. Eram 10.
E a palavra diz que só um voltou para agradecer. Está escrito em Lucas capítulo 17. Quando ele chega diante de Jesus, a palavra diz que ele chega já se prostrando, adorando o Senhor. A palavra diz que ele clamava, ele gritava de gratidão. E esse não era judeu. Ele não era israelita. Ele era samaritano. Jesus olha para aquele homem e pergunta: onde estão os 9? Onde estão os 9? Eu não curei 10? Não foram 10 os curados? Por que só esse voltou? E olha que nem judeu ele é samaritano. 3 chaves poderosas, irmãos, nós precisamos aprender sobre a gratidão nesta noite. Primeiro, gratidão não é um sentimento, eu já falei sobre isso, mas isso precisa estar muito firmado no teu coração. Gratidão não é um sentimento. Você já disse para alguém que te favoreceu, que te abençoou, o quanto você é grato a essa pessoa? Está aí uma coisa, irmãos, que falta muito aos filhos. Filhos que dizem assim: ah, mas meu pai e minha mãe sabem o quanto eu sou grato, quanto eu sou grato. Você já disse isso? Você já demonstrou isso publicamente? Sabe por quê? Porque se gratidão fosse um sentimento, Jesus não teria cobrado o retorno dos 9. Porque, gente, vamos pensar aqui, raciocinar rapidamente. 10 foram curados. Vocês acham que aqueles 10 homens, os 9, vamos falar dos 9, né? Quando eles olharam para si e se viram curados, vocês acham que eles disseram: meu Deus, esse Jesus é maravilhoso demais. O cara mudou a nossa vida. Olha como nós estamos. Agora podemos voltar para as nossas famílias. Vocês acham que no coração eles não agradeceram a Jesus, não? Mas por que Jesus está cobrando a volta deles? Porque gratidão não é um sentimento. Gratidão é expressão. Eucaristo é um favor, uma ação para alguém. É aquela mulher dizendo: esse homem de Deus me abençoa tanto que eu preciso dar um lugar para ele morar e dormir. É Eliseu dizendo: essa mulher me abençoou tanto que eu preciso orar e declarar sobre a vida dela um filho. Isso é gratidão. Gratidão não é sentimento, gratidão é expressão, é gesto. E nós precisamos, irmãos, expressar mais isso. Do momento que acordamos ao momento que vamos dormir. Porque às vezes lá no íntimo do coração, olhe para mim, lá no fundo da nossa alma nós somos gratos, muito gratos a pessoas que nos favoreceram. Mas nunca expressamos isso em gestos. E Jesus está cobrando isso. Ele está dizendo: por que só um voltou? Cadê os 9? Olha aqui para mim. Você acha mesmo que Jesus precisava da gratidão expressa? Ele estava ensinando a lição. Porque a gente acha que Jesus, perdoa a expressão que eu vou usar, tem gente que acha que Jesus aqui queria ser bajulado. Até porque tem gente que não expressa gratidão achando que vai bajular alguém, né? Gratidão é gesto, é expressão. E Jesus estava olhando para aquele homem e dizendo: sim, isso aqui é gratidão. Os 9, eu tenho certeza que lá no coração deles, no íntimo, eu tenho certeza que eles são agradecidos pelo milagre que receberam. Mas não voltaram e expressaram isso. Jesus está cobrando isso. Então, primeira chave: gratidão não é sentimento. Segunda chave: gratidão é gesto, é expressão pública. Eu preciso dizer, eu preciso fazer público aquilo que está no meu coração. Senão Jesus não estaria cobrando isso. Terceiro e último, como eu disse no início da minha mensagem, gratidão abre a porta para um milagre maior. Sabe o que a palavra ensina? No versículo 19 do capítulo 17, quando aquele homem chega diante de Jesus, se ajoelha, e a palavra diz que ele canta, ele exulta, ele clama, agradecendo a Jesus. Jesus manda ele se levantar e diz o que para ele? Vá, a sua fé o salvou. A primeira bênção que ele recebeu foi o quê? O milagre do corpo. Só que quando ele foi grato, ele abriu uma porta maior e recebeu o quê? O milagre da salvação. Jesus abriu uma porta maior na vida dele. Vá, a sua fé. Jesus não disse a sua fé o curou, porque ele já tinha sido curado.
Jesus está dizendo agora você recebeu um milagre maior. Vai receber a salvação. Porque toda gratidão abre uma porta para um milagre maior. Diga graças a Deus. Eu quero encerrar essa minha palavra. Eu fiz questão de escrever isso aqui. Algo que vai mudar o começo do seu dia. Algo que vai tirar você dessa bolha que o maligno, irmãos, tem jogado pessoas. Porque é assim, tá? No momento que a gente acorda, nós somos atacados na nossa mente por pensamentos, por notícias. É tanta desgraça. Parece que todos os dias quando a gente acorda, o maligno ele faz abrir uma porta, sabe, de um esgoto do inferno para inundar a nossa alma. E nós precisamos nos preservar disso. Isso aqui, irmãos, é uma bênção. Rede social é uma bênção, mas se você não tiver cuidado, isso aqui adoece sua alma. Se você não tiver cuidado de exercitar do momento que você acorda ao momento que você vai dormir a sua mente, você é engolido por todo tipo de notícia, por todo tipo de imundície, porque é isso aqui, é uma bênção, tá? Aliás, uso isso aqui muito para bênção, mas se a gente não tiver cuidado, isso aqui domina a nossa mente. Então eu quero rapidamente, se você não tem como anotar agora, essa mensagem amanhã às 10 da manhã vai estar no nosso aplicativo e no nosso canal do YouTube, inclusive com esse esboço que eu fiz para você baixar, para você poder estudar. E eu coloquei aqui, irmãos, 4 passos. E quero dizer isso rapidamente antes da gente orar, agradecendo a Deus por essa noite. 4 passos que podem mudar o seu dia, curar a sua alma, curar seus pensamentos. Eu estou ministrando a palavra nessa noite para você que está aqui, você que está em casa, que tem percebido em alguns dias mais ainda, em alguns dias de forma muito mais forte, a mente começando a ficar adoecida. E você percebe isso? Porque eu me percebo, tá, gente? Quando eu não começo o meu dia exercitando a gratidão, eu percebo lá para o meio do dia, para o final do dia, enquanto a minha alma está sendo tomada por ondas, por águas turvas, e eu percebo, meu Deus, não comecei o meu dia bem. Então eu volto, porque é um exercício diário, né? Como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Ou seja, é um exercício diário. É um exercício diário. Como eu disse no início da minha mensagem, a mensagem de hoje é um antídoto para a gente sair desse lugar que o maligno tem jogado tantas pessoas. Tem sido tão triste, irmão. Tem sido tão triste, irmão. Eu vendo pessoas tão adoecidas na alma e as pessoas não têm se apercebido, porque tem caído numa armadilha. As pessoas acordam e vão dormir no final do dia, envolvidas por tudo isso. O Senhor nos convida para nos levantarmos com autoridade, dizendo: meu Deus, não aceito isso sobre a minha vida. Porque entenda, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ter inúmeros motivos para reclamar, para nos entristecermos. Mas a palavra do Senhor diz: e sejam agradecidos, pois essa é a vontade de Deus. Então eu preciso tomar uma decisão. A gratidão é uma decisão. Eu decido pelo bem da minha alma, pelo bem dos meus pensamentos, pela paz do meu espírito. Eu preciso decidir isso. Nós estamos, irmãos, cercados de pessoas que querem o nosso bem, mas entenda, também estamos cercados de pessoas que quanto mais pior, as pessoas estão achando melhor. Esse é o mundo que nós vivemos. Não estou dizendo isso para te assustar, não. É para você se despertar, para você se colocar num lugar não passivo, mas num lugar de filha de Deus, de filho de Deus, dizendo: isso aqui eu não aceito. O Senhor me deu autoridade para eu não aceitar isso aí. Então eu vou começar o meu dia agradecendo. 4 atitudes para a gente começar o dia bem. Agradeça ao acordar.
Valorize o simples fato de estar vivo e de ter um novo dia. Agradeça. Agradeça ao Senhor. No momento que você acordar, Senhor, obrigado. Obrigado pelo ar que enche os meus pulmões. Obrigado pelas minhas pernas saudáveis. Obrigado pelo teto sobre a minha cabeça. Obrigado pela minha família, que não é perfeita, mas é a minha família. Obrigado pelo lugar que eu tenho para morar. Esses dias a gente estava voltando para casa, nesse tempo chuvoso, e minha filha dizendo isso: papai, esse tempo chuvoso, que bom que a gente tem casa, né? Pessoas que vão dormir agora debaixo da chuva, procurando lugar menos molhado para passar a noite. Já pensou o que é isso? Começar o dia agradecendo por ter um teto. Ah, meu Deus. E a gente esquece. Segundo, agradeça pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. Por exemplo, pela refeição. Você agradece quando você vai fazer a sua refeição? Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse ovo com cuscuz. Que maravilha. Tem refeição melhor, gente? Hã? Obrigado, meu Deus, por esse café quentinho. Obrigado. Obrigado por esse tempo sentado à mesa. Agradecer pelas coisas pequenas. Há um tempo atrás eu estava na fila para comprar um acarajé. Aí a moça estava lá batendo, né, a massa do acarajé. Aí de repente ela parou assim, todo mundo olhando para ela, ela olhou assim para a lua. Gente, olha para aquilo ali. Esse é o presente de papai para mim. E continuou batendo a massa do acarajé. E todo mundo ficou olhando assim para a lua. Eu fiquei olhando, dizendo: meu Deus, isso é percepção. Agradecer pelas pequenas coisas. Quando você fizer isso, terceiro, primeiro, agradeça ao acordar. Segundo, agradeça pelas pequenas coisas. Por exemplo, você bater a chave do carro e o carro pegar. Mas no dia também que você bater a chave do carro e o carro não pegar, deixa eu te dizer, agradeça também. Eu já vi o Senhor me dar grandiosos livramentos, porque o carro não pegou naquele dia, naquele horário. E Deus falando fortemente ao meu coração, e eu com raiva, né? Nesse momento você fica com raiva. Meu Deus, o carro. E Deus revelando ao meu coração que Ele estava me dando livramento por não ter saído naquela hora. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e sejam agradecidos por tudo. Então, primeiro, agradecer ao acordar. Segundo, agradecer pelas pequenas coisas. Terceiro, quando você puder, escreva um diário de gratidão. Sabe, escrever, anota no celular mesmo, anota no celular. Meu Deus, hoje eu vou agradecer por isso aqui, ó. Por isso. Agradecer. Fazer um diário, agradecer ao Senhor. E quarto e último, agradeça pelos desafios. Você lembra que eu falei isso lá no início da minha mensagem, né? Agradecer pelos desafios. Agradecer pelos desafios que nós estamos vivendo nesse momento. Você que é empreendedor, você que é funcionário público, todos nós estamos vivendo, irmãos, desafios particulares. Estiga daqui, puxa ali. Isso está moldando os nossos músculos emocionais, espirituais. A onda, tá? A onda e a correnteza do mundo é levar a gente para esse lugar de reclamação. E aí tem gente que vai xingar o governo, vai xingar o prefeito, o governador, o presidente. Não entre nessa não, meu irmão. Não entre nisso. A reclamação é a porta que se abre para o problema. O Senhor está nos levando para esse lugar de uma atitude de gratidão. Fazendo essas três coisas, eu tenho certeza que
portas se abrirão sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida o começo de um novo ciclo de gratidão. Eu declaro sobre a sua vida o término de um ciclo de reclamação. Eu oro por você neste momento. Você que viveu dentro de uma cultura familiar onde a reclamação era algo comum. Eu oro sobre a sua vida, pedindo ao Senhor que te liberte disso. Que o Senhor te dê uma nova atitude, dizendo para Ele todos os dias: obrigado porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou, meu Deus. O Senhor mudou a minha vida. Obrigado, meu Deus. O Senhor mudou o meu jeito de pensar. E essa noite, meu Deus, é uma noite de gratidão. Eu sei que se formos olhar à nossa volta, se formos olhar no nosso ambiente, nós vamos ter muitos motivos até para nos entristecermos. Mas nós fazemos uma escolha. Nós tomamos uma decisão nesta noite. Uma decisão está sendo tomada. Seremos agradecidos. Seremos gratos, meu Deus. Porque se não for o momento que nós tínhamos planejado, se não for o momento, meu Deus, esse momento que nós estamos vivendo, que nós achávamos que seria diferente, será o momento que o Senhor vai usar para o nosso crescimento. Será o momento que o Senhor vai usar para que a gente crie mais músculos espirituais e emocionais. E assim te agradecemos. E assim te agradecemos. Fique em pé no seu lugar. E eu quero convidar você para, nesses últimos minutos que temos, você encontrar, eu sei que para alguns vai ser mais difícil, mas você encontrar 3 motivos para agradecer. 3 motivos para você agradecer. Encontre aí, mas expresse isso em palavras. Expresse isso em palavras, em gestos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar nessa noite. O Senhor me dar a oportunidade de partilhar a Tua palavra com pessoas abençoadas. Obrigado. Obrigado pelo privilégio que eu tenho como mensageiro da Tua palavra, de poder partilhar essa mensagem de algo que eu tenho buscado exercitar na minha vida. E eu posso partilhar, meu Deus, para que a vida e a atitude de alguém também mude. E eu te agradeço. Obrigado, meu Deus, por termos esse lugar para o nosso culto. Obrigado pelo teto sobre as nossas cabeças. Obrigado por esse ambiente tão confortável. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas que estão aqui tocando, abençoando a nossa vida com esse louvor. Obrigado pelos irmãos que trabalharam desde o início desse culto, antes do culto começar. Obrigado pelo esforço destas mulheres e homens valorosos. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o nosso dia está encerrando assim, depois de uma palavra reconfortante, recondicionando, meu Deus, a nossa mente e o nosso pensamento para a gratidão. Obrigado porque essa pessoa que está aqui, eu oro também por essa pessoa que teve um dia muito difícil. Essa pessoa, meu Deus, que começou a semana e a semana foi muito desafiadora. Obrigado por essa pessoa estar aqui nesta noite. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor, eu tenho certeza que tem sustentado pessoas que estão enfrentando um grande desafio na saúde, e o Senhor tem sustentado. Obrigado pelas pessoas que têm orado. Obrigado, meu Deus, por pessoas que oram por nós. Obrigado por aqueles que se colocam como intercessores da nossa vida. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Pai querido. Te agradeço, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pelo maior presente que recebemos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu livre acesso ao Pai. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela salvação. Obrigado pela saúde, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, pela condição que o Senhor nos dá neste momento. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, muito obrigado, porque estamos encerrando o nosso dia dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Te agradecemos. Obrigado por pessoas abençoadas que já passaram na nossa vida. Obrigado, meu Deus, por pessoas que já nos favoreceram,
pessoas, meu Deus, que nunca mais nós veremos, mas o Senhor usou de forma especial para abençoar esse teu filho e essa tua filha. Obrigado por pessoas que nós não temos mais a oportunidade de expressar isso em palavras, porque essas pessoas já se foram. Muito obrigado pela vida dessas pessoas. Obrigado pelas pessoas difíceis, complicadas, que já passaram na nossa vida. Pessoas, meu Deus, que até intentaram o mal, mas o Senhor tornou o mal em bem. E essas pessoas nem sabem, mas foram um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Porque de todas as formas o Senhor nos abençoou. De todas as formas o Senhor nos favoreceu. Como disse José aos seus irmãos, vocês intentaram o mal, mas o Senhor transformou o mal em bem. O Senhor transformou o mal em bênção. E nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos, meu Deus. É assim que encerramos esse nosso culto, te agradecendo, te louvando, te bendizendo. A tua palavra nos diz que precisamos dar graças por tudo, e é isso que estamos fazendo nessa noite, dando graças ao Senhor por tudo, dando graças ao Senhor por todas as coisas, dando graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Não é apenas um sentimento, meu Deus, não é apenas um sentimento do nosso coração, são palavras. Nós estamos expressando nesta noite, neste lugar, toda a nossa gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar das nossas mãos é para te dizer que te louvamos e te agradecemos. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos celebrar na presença do Senhor. Vamos celebrar na presença do Senhor. Coloca ritmo nisso aí, vamos celebrar. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro. É assim que terminamos essa noite, meu Deus. A nossa expressão de gratidão. Leva o teu povo em paz. Dá um restante de noite muito abençoado. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja trazendo cura nos pensamentos, na alma, no espírito, no corpo. Nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor tem sido favorável com o seu povo. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. Nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos, a nossa alma te louva, o nosso coração te adora, o nosso pensamento exalta o teu nome. É assim que nós decidimos sair daqui nesta noite, meu Deus, com o coração agradecido. E sabemos que o Senhor está abrindo portas. Sabemos que o Senhor está abrindo portas. Sabemos que a porta do milagre o Senhor está abrindo, para a glória do teu santo e poderoso nome. Saia daqui celebrando isso, com palmas, louvando ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Leva o teu povo em paz. Leva o teu povo em paz. Dá um restante de noite muito abençoado. Uma quinta-feira cheia da graça e da bênção do Senhor. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Você vai ver como é que você vai dormir hoje, agradecendo ao Senhor. Você vai ver como vai ser sua noite. Vá dormir agradecendo ao Senhor. O Senhor vai te dar uma noite de sono reparador, no nome de Jesus. Saia daqui celebrando, declarando isso na presença de Deus.